Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Toda divisão, toda, será destruída, porque a missão do Espírito Santo é mostrar a verdade, manter a integridade da verdade. Que verdade? Que desce ali sobre Atos Apóstolos 2, na igreja. Ali você vê a manifestação do Paráclito, o Espírito da Verdade, tornando a igreja pública. Fora da igreja católica, apostólica, fundamento dos apóstolos sobre o pastoreio de Pedro, não pode se salvar, porque Cristo em João 14:6 é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim, certo? Mas Cristo deixou a sua esposa para você chegar até ele, para você chegar até o Pai. Mas tem que abraçar a fé e o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos 2:42 perseveravam eles nas doutrinas dos apóstolos. Em Atos 2:47 ajuntava outros para o caminho da salvação. Por quê? Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo místico e os apóstolos são as colunas que estão edificando esse corpo místico. Por isso que fora do fundamento dos apóstolos não há salvação. Porque o papel do Espírito Santo é assistir a igreja, Mateus 28:20. O Espírito Santo irá assistir a igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja, o Espírito Santo ele não habita em divisão, Mateus 12:25. Ou Marcos 3 ou Lucas 11. Mateus 12, olha só. Doze, 25, ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode substituir. Por quê? Cristo ele fundou uma só igreja, uma só verdade, uma só integridade. Filipenses 2:2, Paulo fala: não possamos ter divisão. A Escritura condena e os apóstolos também condenam e pregam contra a divisão. Por quê? Não é a doutrina de Cristo. Se pegar aqui em 2 Coríntios 11:4, você vai ver ali pessoas anunciando outro Jesus diferente, que é a inspiração de outro Espírito, não do Paráclito, o Espírito da Verdade. São divisões. Mas quem são essas pessoas que irão pregar outro Jesus diferente? Que não está ali sob o pastoreio de Pedro. Que desprezaram a revelação, a igreja, a tradição, segundo Colossenses 3:15, para abraçar suas próprias visões, suas próprias doutrinas, seus próprios conceitos, suas próprias igrejas. Porque colocaram outro fundamento, aquele já qual foi posto que Jesus Cristo. Então, Cristo ele é o fundamento e edificado o fundamento dos apóstolos. Então, não pode colocar outro fundamento. Colocar outro fundamento, ao contrário já qual foi posto e edificado, são essas denominações que irão se dispersar, que toda divisão será destruída. Por quê? Mateus 16. É inédito esse vídeo. Inédito. 16. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra, ó, eu te declaro, Pedro, quem é Pedro? João 1:42, você pega ali. Será chamado Cefa. E sobre esta pedra, sobre essa fé de Pedro, sobre essa revelação que Deus deu a Pedro, não revelação da carne e sangue de homens, fundamento de homens, mas o próprio Deus. Olha só. Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Essa igreja é o caminho da verdade. Porque fora dessa igreja não há salvação. Porque essa igreja ela faz a ligação com o esposo.
Quem comanda todo o corpo, todo o membro, o corpo místico? A cabeça mística, que é Cristo. Se apartou, foi buscar divisões ou doutrinas estranhas, eu sou apóstolo, divisão será destruída. Porque a revelação foi confiada aos apóstolos, que ele escolheu os apóstolos 1 e 2. Gálatas 1, do 6 em diante, fala não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam a confusão. E querem perturbar o evangelho de Cristo. Como vão perturbar o evangelho de Cristo? Pregando outro Jesus diferente. Que não é o caminho da verdade. Mas eu posso ir diretamente a Deus. Por que eu preciso da igreja? Porque Jesus Cristo é o único caminho. Sim. Você quer caminhar com Jesus Cristo sem o corpo místico? Sem as colunas que edificaram esse corpo místico? Gálatas 2:9? Então, é errante, meu irmão. Infelizmente, Oséias 4:6, meu povo se perde, perece por falta de conhecimento. O João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Tem que crer em Cristo, na sua doutrina, no seu apostolado que foi ensinado aos apóstolos, que o Espírito Santo desceram sobre os apóstolos. Eles não falarão por si próprios, mas o próprio Espírito Santo falarão através dele, para edificar essa igreja mística. Você está desprezando essa igreja? Está desprezando o próprio Espírito Santo. Que interessante. Olha só. Em Mateus 18:17, ó. Olha só que interessante. Se recusar ouvi-lo, dizer a igreja, e se recusá-lo também ouvir a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Porque a igreja tem a chave. Não qualquer pastor tem a chave. Eles distorcem esse texto para tentar negar esse pastoreio, esse evangelho, porque esse evangelho é do alto, da glória, porque ele tem autoridade, a primacia de ligar, porque esse evangelho vem do alto, a revelação vem do alto. E Paulo fala aqui, ó, 1 Coríntios 1:10, ó, falando de divisão, ó. Olha só. Rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boas harmonia no mesmo espírito, ó. Olha só. Não haja divisões entre vós. Que isso fala o que aqui, Mateus 12:25? Toda divisão será dispersa. Paulo também falando, porque Paulo é usado pelo mesmo Espírito Santo que estava ali pregando na boca do Senhor Jesus Cristo. Porque ele cita aqui, ó, pois acerca de vós, irmãos, nem fui, irmãos, eu fui informado pelos que são da casa de Coré, que há contenda entre vós. A casa de Coré, e você pegar em Números, se eu não me engano, 16, e você vê a revolta contra Moisés, o pastoreio de Moisés, Deus botou um ponto final, porque Deus, ele abobina divisão. Refiro-me ao fato de entre vós se usa esta linguagem: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? E Paulo, que foi crucificado por vós em nome de Paulo, que foste batizado? Aqui Paulo faz uma analogia, um contexto. Eu sou discípulo de Edir Macedo. Não, eu sou discípulo de Sila Malafaia. Não, eu sou discípulo de White, eu vou seguir esses homens. Não. Cefa e Paulo, ó, tanto que Paulo, ele cita o nome de Pedro, Cefa. Por quê? Cefa, ele é o pastor que pastoreia. E Paulo é membro desse, é filho convertido a essa igreja. Então, é submisso a Cefa. Que Cefa, ele é o pastor universal. Aqui Paulo está falando que para você não colocar a sua fé em Pedro, mas em Cristo Jesus, porque eu sou discípulo de Paulo. Não, essa analogia que Paulo está falando que eu sou discípulo de Cefa, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, para você não se vangloriar e você entender que tem um pastoreio, tem um magistério que te ensina. Nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo é maior que Cristo.
Que Cristo que morreu crucificado. E todo fundamento vem da cabeça. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, se você for buscar o fundamento dos apóstolos, você não vai cair nessa contradição, nessa contenda. Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de Cefa. Não, eu sou discípulo de Apolo. Quando você está na unidade, esse contexto aqui não tem. Porque os caras já tá querendo ali em Coríntios, a comunidade, criar divisão. Não, eu sou discípulo de Pedro. Por que eu vou seguir Paulo? Porque o meu pastor é Pedro. Não, Pedro tá errado, não. Não, vamos fundar uma igreja ali em nome de Pedro, a Catra Pedro. Não, vamos fundar a igreja de Paulo. Que eu sou discípulo de Paulo. Aqui já está causando divisão. Pedro e Paulo estão na mesma unidade, porque Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Tanto que você for prestar atenção aqui, ó, Paulo ele condena divisão em Atos Apóstolos 2, 42, ó. Olha só. Como eles eram unidos. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nem comeu na fração do pão, e na oração todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, o temor estava em todos os corações, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum, ó. Unido, 46, unido de coração, frequentava todo dia, unido de coração. Então, entre Paulo, Cefa e Paulo, não tem divisão. A igreja de Cristo não tem divisão. Eu sou discípulo de fulano. Não, eu sou discípulo de ciclano. Não, a igreja é una. Todos nós somos discípulos de Cristo. Temos o pastoreio universal que pastoreia a igreja, que é representante de Cristo, a Quefas. João 21, que tem a chave de ligar e desligar a essa cabeça. Simples entender isso. Porque em 1 Coríntios, Paulo fala muito disso aí. Coríntios, olha só. Você pega 1 Coríntios 3. De novo ele está falando aqui, ó. Do 1 ao 8, ó. A vós, irmãos, não vos poder falar com homens espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo, ó. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais, ó. Olha só. Porque Paulo ele se apresenta como a pregação tipo visão de homens, etc., carnais, porque eles não estavam preparados para entender a sabedoria da igreja. Estão bebendo leitinho ainda como criança bebe para se alimentar, para se fortalecer. A pessoa Paulo vem com toda a revelação do Espírito Santo, eles não iriam entender, porque eles estão carnais. O protestantismo, ele não entende essa profecia em Mateus 16, 18, porque eles entendem com a profecia carnal. Que eles não estão preparados para receber a divina universidade de saber ser constituído pela igreja. Olha só, aqui de novo ele fala sobre de Paulo, Apolo, etc. Nos alertando o quê? De divisão. Se pegar aqui em 1 Coríntios 3, do 8, aqui em 1 Coríntios 3, 11, quanto ao fundamento ninguém pode pôr outro, diverso, daqueles que já foi posto Jesus Cristo. Martinho Lutero vai e põe outro fundamento, qual já foi posto e edificado pelo fundamento dos apóstolos. Que interessante. 18. Ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julgai sábio, a maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria angústia. E a outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãs. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens, tudo é vosso. Paulo, Apolo e Cefa. O mundo, a vida, a morte, a presente, o futuro, tudo é
vossa, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ó. Por quê? Coloca a nossa confiança em Cristo, porque Paulo, Apó, Cefa, são discípulos de Cristo. A pregação dos apóstolos é para te levar ao caminho da verdade e receber esse Cristo como seu Senhor. Olha só. Agora vamos aqui, 2 Coríntios 11, 4. Agora você vai entender todo esse show de escritura, de palavra. Agora você vai entender o que Paulo está falando da divisão. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente, aquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado debilmente, a aceitar aqui, ó. Se cumpriu ou não se cumpriu? Tudo que eu falei aqui, ó. As divisão. Agora sim. 1 Coríntios 10, do 1 ao 10 ali. Quem são essas pessoas? São os pastores. Ah, eu sou discípulo de Macedo, eu sou discípulo de Agenoduque, eu sou discípulo de etc, de etc. Eu não acredito na igreja católica porque o pastor, conhecedor de Bíblia, falou que a igreja católica se corrompeu. Eu sou discípulo de Agenoduque, eu sou discípulo de Bispa Ingrid Duque, eu sou discípulo de... Não, eu não acredito nesses homens, eu acredito no Vladimir Santiago, que ele faz milagres e prodigios, eu sou discípulo de Vladimir Santiago. É isso que Paulo está falando. Engraçado. Se apartou da igreja. Nenhum desses está sob o pastoreio. Que interessante. Agora você pega aqui Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Paulo, as cartas paulinas, está falando em Mateus 12, 25. Toda divisão. Porque essas divisões não é o caminho da verdade. O único caminho da verdade é João 14, 6. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sua esposa, caminho, a verdade e a vida. Que Cristo sobe na nuvem e deixa a sua esposa. Deixa os seus discípulos que ele enviou, os apóstolos, para você conhecer a verdade. Paulo, perseguidor da igreja. Paulo se converteu e se tornou membro dessa igreja. Aquele que fez de Pedro apóstolo, fez de mim também. O evangelho por mim não tem nada de homem, mediante uma revelação do alto. O evangelho que desceu ali em Atos Apóstolos 2, que desceu sobre a vida de Paulo, por revelação, por graça, ó. Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Ó. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar o Jesus diferente, que é o evangelho humano. Não revelação do alto, não o evangelho que vem da igreja. São esses super apóstolos, são esses pastores modernos, etc. Porque Paulo ele fala, ó, tem uma doutrina, Gálatas 1:9, repito aqui, acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja excomungado. Qual doutrina que nós recebeste? Qual doutrina que desceu ali em Atos Apóstolos 2? É uma doutrina, Mateus 12:25, divisão? Ou Romanos 1:10, ou Filipenses 2:2, não. Uma só doutrina. Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé. ó. 4:5, um só Espírito. Ou 1 Coríntios 12 ao 13. Olha só. Qual doutrina que nós recebemos do Espírito Santo? Atos Apóstolos 2:42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, comunhão, na fração do pão e na oração. Em Atos Apóstolos 22:4, eu persegui de morte essa doutrina.
Paulo fala. É uma doutrina diferente? É inválida. É desses vários mestres que estão anunciando outro Jesus? É inválida. Simplesmente, pô. Você está tendo a graça de conhecer a Escritura. Nesse vídeo simples e humilde, você vai continuar no erro, porque em 2 Coríntios 3, 6, ó, os apóstolos são ministros da nova aliança, não que se auto-use apóstolo. Não, meu irmão. Por quê, ó? Em Gálatas 1,6, estou admirado que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça, ó, de Cristo para um evangelho diferente. Não é um evangelho diferente. Um evangelho moderno, que vem dessas divisões, Mateus 12, 25, ou Lucas 13, ou Lucas 11, ou Marcos 3. Não. É um só evangelho. Não é toda essa feitiçaria, essa teatral, não, meu irmão. Que o evangelho é do alto. Não pensamento humano, pensamento desse mundo. O sábio desse mundo. A loucura desse mundo. Paulo, ele se apresenta ali em Coríntios com uma pregação humana, porque eles não estavam preparados ainda. Que é isso aqui, ó? Em 1 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. 3, ó. 2, ó. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido. Ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quê? Esse leite, quem vai dar, quem vai ensinar é a igreja. Até se tornar um alimento sólido para você receber o Espírito Santo, para você começar a entender o evangelho do alto, não o evangelho humano que você vê hoje em dia. Ó como Paulo ele se apresenta ali, ó. A vós, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas como carnais, como a criancinha em Cristo. A pessoa, se ele vir como homem espiritual, não como criancinha em Cristo, eles não iriam entender nada, porque eles estão carnal. Por isso que esses protestantismos aí, essas campanhas propostas, é tudo carnal, porque o povo não estão preparado ainda para o alimento só. Eles estão preparados ainda só para tomar um leitinho. Como uma criança nasce, ela toma leite para ser alimentada, para se fortalecendo. Com o tempo ela vai comendo papinha, e com o tempo ela vai se alimentando até ficar aquela criança forte e começar a andar. É isso que é a igreja, pô. Efésios 3:10, para finalizar o vídeo, 23 minutos. Poderia citar mais versículo aqui, Atos Apóstolos 2:1-15, o Espírito Santo está sobre essa igreja e etc. Efésios. Olha só, cara. Só mostrando nas cartas paulinas, maioria, hein? Porque as cartas paulinas, pô, ele bate muito de frente contra a divisão. Quem está usando Paulo? O Espírito Santo. Quem está usando Pedro? O Espírito Santo. Quem está usando ali a igreja? O Espírito Santo. Então, a pregação dos caras não vai ser muito diferente uma da outra, porque é o mesmo Espírito. Aqui, ó. Efésios 4:5. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mateus 28:20. Ou... Vamos aqui, ó. Efésios 3:10. A divina universidade, ó. Assim de adiante. As denominações potestades celestes podem conhecer pela igreja a fina diversidade da sabedoria divina. Por quê? A sabedoria divina. Não sabedoria desse mundo, mas do alto. Que fomos batizados num só Espírito. 1 Coríntios 12:12. 12:13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos pregnados do mesmo Espírito. Para ser um só corpo. Irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus em frente. Que não é um só corpo. É vários corpos. Simples. Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Espero que esse estudo aí você comece a entender a profecia de Mateus 16:18.
toda a profecia, todo escrito, todo leva a esse versículo, porque começa ali, em Atos Apóstolos 2, e essa profecia se tornou pública. Salve Maria.